Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre abstinência. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta bem direta. Por quê que algumas pessoas passam pela fase de abstinência, por pior que ela seja, né? Por pior que ela seja, com todos os sintomas que a gente conhece, né? Falta de apetite, insônia, estresse, irritabilidade, né? Aquele nervosismo, aquela vontade de fumar. Por que que algumas pessoas passam por esse momento, passam por todos esses sintomas e conseguem vencer, e conseguem superar, e conseguem, né, seguir, continuar com a decisão firme de parar de fumar maconha, enquanto outras pessoas, por outro lado, no meio do período da abstinência se desesperam e se, né, perdem e acabam cedendo àquela vontade de fumar e se entregam de novo para o vício e acabam, né, voltando para aquele ciclo de vício, aquele ciclo que a gente já conhece, a pessoa, né, realmente volta para aquela vida. Então, por que isso acontece? Né? Eu queria conversar com você sobre isso no vídeo de hoje e eu quero te ajudar, né? Talvez você esteja passando por esse momento agora na tua vida, talvez você esteja na fase de abstinência, você parou de fumar tem poucos dias, então eu quero te ajudar a enxergar como você deve enfrentar esse momento na tua vida. Talvez você esteja com medo de dar o primeiro passo, porque você está, né, com medo de como vão ser os sintomas da abstinência, que vai ser muito pesado, que vai ser muito forte. Talvez você já tenha tentado, já tenha até, né, dado esse primeiro passo alguma vez na tua vida e, de certa forma, não conseguiu, desanimou no meio do caminho e ficou aí traumatizado com a situação e está com medo de tomar a decisão de parar de fumar novamente, por já ter passado por uma vez e a experiência ali da abstinência ter sido muito ruim na tua vida. Então, eu quero te ajudar, beleza? Eu quero ajudar todos vocês que estão em todas essas situações e em outras também, talvez, né? Quero te ajudar a enxergar e a passar pela abstinência da melhor forma possível, beleza? Então, preste atenção nesse vídeo, acompanhe comigo esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, vai fazer você mudar a tua visão, não só sobre a abstinência, como vocês bem sabem, né? O vídeo, os conteúdos que eu trago aqui no canal, eles servem para isso aqui que eu estou falando nesse vídeo especificamente, mas se você conseguir pegar o conhecimento que eu estou te passando aqui, a visão de mundo que eu estou te passando aqui e aplicar em outras áreas da tua vida, você vai ter muito bom proveito, eu tenho certeza disso também, beleza? Então, voltamos à pergunta, por que que algumas pessoas conseguem passar, suportar aquele sofrimento e vencer, e continuar, e manter a decisão, e outras pessoas desistem, desanimam, né? Jogam a toalha, chutam o balde no meio do caminho. Por quê? Vamos conversar sobre isso então. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que... O que é abstinência? Vamos conversar aqui. O que é abstinência? Né? Sem entrar aqui em termos técnicos nem nada. Para a gente contextualizar aqui a situação e você entender onde eu quero, né, chegar. Abstinência é um momento de sofrimento, é um momento de dor. Né? A gente sabe que existe todo aquele processo ali, né, de restauração do funcionamento normal do teu cérebro, né? Os teus neurotransmissores vão estar se reajustando, se regulando ali novamente, o funcionamento, né, natural, né, da dopamina no teu cérebro, tudo isso vai estar regulando, beleza, mas não é isso que eu quero falar aqui, eu quero falar aqui do seguinte: o momento de abstinência é um momento de sofrimento, nós sabemos disso, e agora eu venho com uma outra pergunta, que é o que é a vida humana? Né? Você já parou para se fazer essa pergunta? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. O que é a vida humana? A vida humana, a substância da vida humana é o quê? É a história. Se você parar para olhar para a tua vida, a todo momento você está escrevendo uma história. A cada ato você está escrevendo uma história. Você está escrevendo um pedaço da tua história. Né, como se cada fase da tua vida fosse um capítulo. Imagina um livro da tua história. Imagina aqui um livro, né? Tem um livro aqui para pegar. Mas imagina um livro e ali está condensado, né? Está condensada a tua história. E esse livro só vai acabar de ser escrito quando você morrer, obviamente. Até o último dia da tua vida você ainda vai estar escrevendo esse livro. Não é isso? Então isso é a vida humana e um elemento essencial, um elemento que existe em toda vida humana, em toda história escrita, é o sofrimento, tá bom? E aqui a gente começa a entender, opa, a abstinência é um momento de sofrimento, é um momento de dor. Se por acaso você, né, parou de fumar maconha e você não passou por esse sofrimento, por essa dor que a abstinência ela traz, né, por todos esses sintomas de insônia, estresse, irritabilidade, enfim, tudo isso, cara, agradeça muito, porque não é o natural, não é o normal, né? O normal é a gente sentir mesmo
esse baque do corpo se recuperando, do corpo voltando, né, ao estado normal. Então o corpo ele sente falta, é normal isso. O corpo ele vai sentir falta daquela substância, da maconha, do THC ali no cérebro o dia todo, no sangue, né? Toda hora que você estava mandando o tempo inteiro. Então o seu corpo ele vai pedir. Você tem que saber disso. O seu corpo ele vai pedir maconha, 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 THC, né? O seu sangue ele vai estar passando ali por um processo de purificação. Então tudo isso gera sofrimento, gera uma situação diferente para o corpo. O corpo não estava acostumado com aquilo, ele estava acostumado a receber uma substância todo dia. Então, beleza. Entendemos que a abstinência é um momento de sofrimento, entendemos que a vida humana é feita, né? É uma história que está sendo contada, que essa história não pode ser contada sem sofrimento. Entendemos isso. E quando a gente para observar a história humana, como ela é contada, a gente vê que existem alguns padrões e algumas coisas que fascinam o nosso olhar, o olhar de qualquer ser humano, fascinam, admiram, né? Nos admiram. Algumas coisas que realmente, quando a gente olha para aquela história humana que está sendo escrita, que foi escrita, que está sendo vivida, a gente vê que, caramba, que bonito isso. E o que é isso? O que é esse elemento, né? Que a gente olha e a gente se admira? É o sofrimento. É quando um personagem, a gente pode ver, né? Em filmes isso é muito comum, quando um personagem ele passa por um sofrimento, ele tem um objetivo. E aí, para ele chegar naquele objetivo, ele não simplesmente chega no objetivo diretamente. Ele passa o quê? Por dificuldades, ele passa por sofrimentos, ele passa por toda, né, uma infinidade de coisas tentando fazer ele não alcançar aquele objetivo, tentando impedir ele de alcançar aquele objetivo. E aí, depois de muito esforço, de muito suor, depois de muita dificuldade, muito sofrimento, o quê? Ele consegue, por fim, chegar no objetivo. Então, isso, né, isso fascina, isso nos fascina, isso mexe com a gente, né? Tanto que as principais obras cinematográficas, elas têm esse elemento, esse roteiro. É um roteiro que é muito conhecido no cinema, né? Eu, por muito tempo, dediquei parte dos meus estudos, da minha vida ao cinema, gosto muito de cinema, é uma área que me interessa muito, então eu já cheguei a estudar um pouco sobre essa questão, né? E existe no cinema o que a gente chama de a jornada do herói, né? Você pode pesquisar aí, pode conhecer um pouco melhor, que é justamente esse roteiro. O personagem ele tem um chamado, né, divino ou de terceiro, de fora, e aí ele reluta contra aquele chamado, e aí ele entra naquele conflito interior, e aí ele aceita o chamado, e aí ele vai, né, resolver um problema, conquistar alguma coisa, e aí ele começa a ser impedido no caminho, ele encontra dificuldade, sofrimento, ele vai vencendo, ele vai se conhecendo, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo, passando por dificuldades, sofrimentos, e aí então ele consegue chegar naquele lugar, percebe? Então, isso é uma história que nos fascina. Você pode ver isso, né, na própria história de Jesus. Quanto mais sofrimento, mais a gente se fascina. Tanto que a história de Jesus, né, o exemplo de maior sofrimento que um homem pode, né, passar nessa terra. Uma pessoa, um ser que não merecia passar por nada daquilo, um ser perfeito, um ser que nunca pecou, um ser que nunca errou contra nada, contra ninguém, e recebeu todo o pecado, todos os erros da humanidade nas suas costas. Então, o quão forte isso é, né, na percepção, na nossa percepção, percebe? Então, existem diversas histórias aí no cinema também, né, que mostram muito bem isso. A história dos 300, por exemplo, né, que são ali, o povo espartano se sacrificando pela sua família, pelo seu povo. Então, tem a história do Rock Balboa também, né, que é bem interessante. Enfim, você pode achar aí diversos exemplos. Essa jornada do herói, ela se repete e sempre há esse elemento de sofrimento que guia toda a história. E o elemento, é claro, de superação desse sofrimento, né? Isso aqui que é interessante a gente observar. Então, veja bem, aqui que é o ponto que eu quero conversar contigo. Por que esses grandes heróis, que esses grandes personagens que nós admiramos tanto no cinema e tanto na vida real também, a gente vê vários heróis aí, né? Várias pessoas que, né, conquistam grandes coisas através de muito suor, de muito esforço, de muito sacrifício. Então a gente está vendo isso o tempo inteiro na nossa vida, não só no cinema. Por que essas pessoas elas conseguem, né? Qual que é a diferença entre essa pessoa que consegue passar pelo sofrimento de cabeça erguida e que, se ela cai, ela levanta e ela continua, e ela segue, ela não desiste, ela não desanima, ela tenta, ela se esforça, ela aprimora, ela melhora a sua tentativa? O que diferencia essa pessoa da pessoa que
erra e cai, desiste e se entrega, né? Que é o caso de muitos de vocês, quando estão no processo de parar de fumar maconha. Você para de fumar maconha, você toma uma decisão na tua vida e num determinado momento você está na fase de abstinência e aí você começa a sofrer. Começa a vir o quê? O sofrimento, a dor, os sintomas, o incômodo, o desconforto, e aí você faz o quê? Vou fumar maconha para relaxar e para diminuir esse sofrimento. E aí no meio do processo, no meio da jornada do herói, você desiste, você se entrega, você, né, dá um passo atrás e regride, de fato. Então, veja bem, o que diferencia essas duas pessoas? E aí eu quero trazer aqui para você uma visão da logoterapia. Vocês que já me conhecem, sabem, eu sou logoterapeuta, né? Minha especialidade terapêutica é a logoterapia. Por quê? Porque a logoterapia simplesmente é a linha psicológica que trata, que tem a visão de homem realmente mais próxima do que é a verdade, mais próxima do que é o ser humano, que ela não trata o ser humano apenas como uma máquina, como o id, ego e superego do Freud, né, por exemplo, mas ela vai além. Ela enxerga o sentido da vida. Ela enxerga o vazio existencial que existe em mim, existe em você. E se a gente não olha para isso, a gente não tem como curar uma alma humana. Se a gente não olha para a falta de sentido que permeia a vida das pessoas, a gente não tem como curar uma alma humana. Porque isso, né, nos tempos modernos, é o que aflige. É o que aflige a maioria das pessoas. É essa falta de norte, essa falta de valores, de princípios, de moral, tudo foi por água abaixo e isso trouxe no ser humano uma falta de sentido, uma falta de norte. O ser humano está perdido, né? E o Viktor Frankl ele traz exatamente, né, a cura para esse homem moderno perdido sem sentido. Então ele vai dizer que o que é o desespero? Veja bem, quando você se entrega para abstinência, né? Quando você tenta parar, parou, e aí você começa a sentir aqueles sintomas da abstinência, você desiste, você se entrega, você se desespera, você faz o quê? Você perde a esperança. O que é se desesperar? É perder a esperança naquele momento que você está sofrendo no meio da abstinência e você acha que aquele sofrimento ele só vai ter fim se você fumar um baseado. E aí você acha que a melhor opção é recorrer à maconha, aquilo que causou aquele sofrimento que você está passando. E você acha que o que causou o sofrimento é exatamente a cura. E aí o que você está fazendo? Você está perdendo a esperança de que você consegue viver sem aquela droga, sem essa erva maldita, não é isso? Então veja bem, o que o Viktor Frankl ele vai dizer? Ele vai dizer que desespero é igual S menos S. Ou seja, desespero, né, ele bota, desespero é igual sofrimento sem sentido. Veja a grandeza, a precisão do Frankl aqui, né? E é exatamente por isso que você se desespera no momento da abstinência, porque você não vê sentido, você não consegue olhar para onde você deveria olhar. Que é para onde? Que é para a tua liberdade, que é para tudo aquilo que você vai ser e conquistar quando você se libertar de um vício. Você não consegue enxergar isso, então você não consegue enxergar o sentido do teu sofrimento. E quando você não enxerga o sentido do teu sofrimento, realmente, meu amigo, você vai se desesperar. Desespero é exatamente isso, né? Então perceba, começa a entender isso aqui para você parar de errar dessa forma, tá bom? Então é claro que se você não enxerga um sentido para o teu sofrimento, você não vai querer passar por aquele sofrimento. Isso é a coisa mais óbvia que tem. Né? Então, a vida, veja bem, como a gente viu agora há pouco, a vida é sofrimento, não existe vida. Isso daqui é uma, né, é uma das bases aqui também do que o Viktor Frankl ele coloca, não existe vida sem sofrimento. Então, para, de uma vez por todas, de rejeitar o sofrimento da tua vida. Não é o caminho. Eu já te digo aqui, não é o caminho, não é inteligente você negar o sofrimento, você rejeitar o sofrimento, você não querer o sofrimento, você falar, sofrimento, vá pra lá. Cara, o sofrimento ele vai existir. Você tem que saber disso, cara. Porque a gente vive num tempo que nos cega, né? Que faz a gente achar que a vida é conforto e prazer. E não é. Né? Apesar de toda a facilidade, de toda, né, a modernidade, de toda a agilidade, de tudo, toda a praticidade, todo o prazer que existe hoje em abundância, meu amigo, a vida continua sendo sofrimento. A tua essência ela continua a mesma. Você é um ser humano
E ser humano significa sofrer. Então você não pode, você tem que parar com esse negócio de, eu não quero sofrer. Meu amigo, vai sofrer. A questão não é querer sofrer ou não sofrer. Para com isso. A questão é, tem sentido o seu sofrimento? Né? Por que você está sofrendo? Tem sentido isso que você está passando? Se não tem sentido, meu amigo, realmente, né? Realmente, vai ficar difícil você passar por esse sofrimento. E o Viktor Frankl ele vai trazer para a gente que sempre é possível a gente encontrar o sentido em todo o sofrimento, tá? Mas isso a gente vai falar em um outro momento. O que eu quero que você entenda nesse momento é que você tem que conseguir enxergar o sentido de você passar pela abstinência. Se você não conseguir enxergar o porquê que você está fazendo isso, meu amigo, você vai se desesperar, você vai desistir. Então veja bem, da mesma forma que nós admiramos tanto as histórias, né, dessas pessoas que passam pela jornada do herói, né, que tem um objetivo e passam por dificuldade, passam por esforço, sacrifício e vencem tudo aquilo e superam as situações e chegam no objetivo. Da mesma forma, né, nós queremos isso para a nossa vida também. Nós admiramos isso nos outros porque nós queremos, nós vemos que existe valor ali, existe virtude ali, existe algo grande sendo feito ali. E é isso que você tem que entender, que o sofrimento ele é, na verdade, uma oportunidade de você se construir. O sofrimento ele é um convite ao amadurecimento. Você ganha força, você fica realmente mais forte. Porque você está olhando para o lugar certo, você parou de olhar para a dor e você está olhando para o objetivo. Por que você está sentindo aquela dor, caralho? Entendeu? É por isso. Enquanto você não enxergar o sofrimento dessa forma, você vai ter muita dificuldade para conseguir passar pela fase de abstinência, tá bom? Você vai ter muita dificuldade. Eu não vou dizer aqui que você não vai conseguir, porque você pode conseguir, de fato. Mas você vai ter dificuldade, cara. E se você não está conseguindo, talvez seja isso. Talvez seja esse o ponto que você deva ajustar na tua vida para você conseguir. Então o Viktor Frankl ele fala, né, que viu muitas pessoas. O Viktor Frankl, para quem não conhece, ele era um médico, né, psiquiatra, e ele foi, né, preso nos campos de concentração na Alemanha nazista, né? E ele passou por vários campos de concentração por vários anos, tá bom? E ele viu, caramba, tá piscando aqui, hein? Tá chovendo pra caramba lá fora, acho que tá dando essa instabilidade aí de luz. Mas enfim, então o Viktor Frankl ele passou por vários campos de concentração, cara. Ele fala que ele viu muitos homens entrarem em câmeras de gás para serem mortos. Eles sabiam, aquelas pessoas sabiam que estavam caminhando para a morte. E algumas caminhavam com a cabeça erguida, confiantes, seguros de si, indo para a morte, veja bem. Outros caminhavam cabisbaixos, desistentes, entregues, né? Veja bem, o sofrimento não é a questão. O que aquela pessoa, aquelas pessoas que estavam ali caminhando para a morte, com a cabeça erguida, elas estavam enxergando? Elas estavam enxergando algo maior, elas estavam enxergando o sentido do sofrimento. Elas sabiam que daqui a pouco não era o fim, daqui a pouco era o começo, talvez, a fé na eternidade. Eu não sei o que se passava na cabeça dessas pessoas, né? Mas acredito que em grande parte era sim uma fé numa continuidade daquela vida, né? Enquanto outras pessoas estavam desistentes, cabisbaixas, né? Entregues, porque elas não conseguiam extrair sentido daquilo que estava acontecendo. Então veja bem, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, né? Não se trata do sofrimento, se trata de como você vai enxergar o sofrimento, meu amigo. Se você consegue colocar um porquê, né? O Nietzsche tem uma frase também que diz assim, né? Quem sabe o seu porquê, aguenta passar por qualquer como, alguma coisa do tipo, né? E é isso. Se você sabe o seu porquê, meu amigo, pode vir a circunstância que for, que você sabe por que você está lutando. Se você não tem clareza do porquê que você está parando de fumar, do porquê, de como que a maconha está prejudicando a tua vida, de como que a maconha está te impedindo de ser quem você gostaria de ser, e talvez você nem saiba quem você gostaria de ser, realmente vai ficar difícil, você vai ficar cego, você não tem clareza de nada na tua vida. Como é que você vai fazer, né? Para ter clareza do porquê do teu sofrimento, se você não tem clareza de mais nada,
Então fica difícil, você tem que começar a se construir. Você tem que começar a olhar para a tua vida com mais calma. Olhar com mais calma e ver o que realmente está acontecendo aí. Beleza? Então, no fim, o que a gente percebe? Né? E é triste constatar isso, mas a gente percebe que se desesperar é uma escolha. Inconsciente muitas vezes, obviamente, mas é uma escolha que vem da onde? Que vem de você escolher não enxergar, não olhar para um lugar, não olhar para o sentido do sofrimento. Se você escolhe, né, olhar para o teu sofrimento no momento que você está sofrendo, se você escolhe olhar para ele, só para ele, você vai se desesperar, obviamente. Agora, se você escolhe olhar para o sentido do teu sofrimento, você vai continuar sofrendo, mas você vai ter força para passar por aquele sofrimento, porque você tem um porquê. Você sabe por que você está passando por aquele sofrimento. Perceba. Então, o Viktor Frankl, ele chega a dizer: atreva-te a sofrer. E eu te digo isso nesse momento também, né? Através das palavras do Viktor Frankl, meu amigo, minha amiga, atreva-te a sofrer. Atreva-te, tenha essa ousadia. Ouse dar esse passo na tua vida. Dê esse passo, escolha sofrer, escolha passar pelo sofrimento, porque você sabe aonde esse sofrimento ele vai te levar à tua liberdade, ele vai te levar de fato a uma vida digna, ele vai te libertar do vício, porra. Então atreva-te a sofrer, meu amigo, para de reclamar da fase de abstinência, que é insônia, foda-se a insônia, entendeu? Foda-se a falta de apetite, meu amigo, foda-se essa porra toda. Atreva-te a sofrer, seja forte, porra, você tem uma força dentro de você que eu sei. Então para de achar que você é um fraquinho, um fracote coitado, porra. Para com isso. Então você que está passando pela fase de abstinência, né, ou que está com medo de passar por ela, ou o que seja, cara, vocês esquecem que você merece essa porra. Você merece sofrer, entendeu? Você tem que saber disso, você tem que saber lidar com isso. Fala, caralho, eu mereço passar, eu não quero que a fase de abstinência venha sem sofrimento, eu não quero, tem que vir sofrida mesmo, né? Porque para pensar comigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria que a fase de abstinência, ela não tivesse nenhum sofrimento? É isso que você gostaria? Vamos botar aqui, vamos conversar sinceramente aqui, vamos conversar na moral, entendeu? Você gostaria que a fase de abstinência, ela viesse sem nenhum sofrimento? É isso que você, sinceramente, fundo do teu coração, você gostaria que fosse a fase de abstinência, né? Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque isso seria uma coisa sem lógica na vida. Veja bem, o que é a vida, né? A vida você planta e você colhe. Não é isso que é a vida? Não é isso que é o processo natural da vida o tempo inteiro? Todo momento está acontecendo isso? Plantou, colheu, plantou, colheu. Não é assim que funciona, pô? Planta coisas boas, colhe coisas boas. Planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Aí você quer plantar um vício na tua vida, que obviamente é uma coisa horrível, horrorosa, né? Você quer plantar uma coisa ruim na tua vida durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, sei lá, mano. Quanto tempo você tá fumando essa porra, entendeu? Aí tu quer plantar a porra de um vício na tua vida. E aí na hora de colher, você não quer colher nada ruim. Você acha que isso seria uma vida, né, justa? Você não pode querer isso, meu amigo. Se você quer passar pela fase de abstinência, se você gostaria que a fase de abstinência não fosse tão dolorosa, que ela fosse mais leve, meu amigo, você está querendo algo que não tem a menor coerência, você não deveria, né, ter esse querer dentro de você, porque, meu amigo, você merece, você plantou essa porra, e assim é a vida, você sabe que, porra, plantou merda, você vai colher merda, então aceita, porra, tenha responsabilidade e, caralho, né, aceita a plantação, saiba de uma coisa, você vai colher, né, o que você plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Mas depois disso, você vai ter a oportunidade de começar a plantar coisa boa, para colher coisa boa daqui a pouco também. Então a vida é assim, meu amigo. Né? Não se desespere se você está colhendo algo ruim nesse momento. Você está colhendo algo ruim porque você plantou esse algo ruim. Agora aprenda, né, com os teus plantios errados, aprenda com essas plantações ruins a plantar coisa boa, porra. É isso que é o mínimo que você pode fazer. O mínimo que você pode fazer é abaixar tua cabecinha, né? Aceitar que você está colhendo coisa ruim porque você plantou coisa ruim, aí você levanta a cabecinha. Abaixou, aceitou, agora levanta e fala: eu aceito, eu vou passar
por essa fase, eu vou colher isso aqui que é ruim, a abstinência, eu vou colher. E eu vou começar a plantar coisa boa, porque eu quero colher coisa boa. Eu tô cansado de colher coisa ruim, eu tô cansado de plantar coisa ruim. Então eu vou começar a plantar coisa boa para colher coisa boa. Entende? Então, meu amigo, é muito simples. É só você não querer fugir da realidade como ela é. A realidade é como? Você desregulou o teu cérebro tá todo, né, disfuncional. Teus neurotransmissores estão todos, né, desregulados. O teu nível, a tua régua de dopamina tá lá em cima, você tá querendo prazer, um prazer que não existe, um prazer acima do além, do natural. Então, meu amigo, é óbvio, né? É óbvio que você vai sofrer, pô. Se você não quiser sofrer, você é maluco, entendeu? Você tá, né, com um probleminha no teu pensamento. Se você desejar passar por essa fase sem sofrer, fala, meu amigo, né? Algumas pessoas, sei lá o que acontece, né? Porra, Deus, eu não sei, meu amigo, o que acontece. Algumas pessoas não sofrem na fase de abstinência, mas, como eu falei, isso daí são casos à parte, né? São casos à parte. O mais normal aqui, a natureza, é o quê? Você vai passar, meu amigo, vai passar pela fase de abstinência mesmo. E tem que passar. Tem que passar, tem que sofrer. Mas encontrando um sentido no sofrimento, né? Não olhando para o sofrimento, olhando para o porquê daquele sofrimento. Então saiba, cara, saiba olhar para esse momento da tua vida, né? Saiba colocar sentido nesse teu sofrimento, porque essa é a única forma de você conseguir passar por ele de cabeça erguida, por pior que ele seja, veja bem, né? Para olhar a história das pessoas que você mais admira. Veja bem, quanto mais sofrimento, mais a gente admira aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está provando para a gente, está mostrando do que o ser humano é capaz de fazer. Está mostrando a força que existe no homem, a força de passar por dificuldades, de vencer as dificuldades, de superar os desafios, de superar as dores. E você pode passar por isso, você tem que conseguir fazer da abstinência, né, um momento desse na tua vida, um momento de dificuldade, sim, que você passou, que você sofreu, você aceitou, você abraçou aquele sofrimento porque você conseguiu enxergar que o sofrimento era, na verdade, o caminho da liberdade, o caminho da cura. É isso que você tem que enxergar. Não existe grandes feitos sem sofrimento, não existe, não há nada grandioso, não há nada, né? Nenhuma conquista humana realmente digna, ela acontece sem sofrimento. Imagina um filme, meu amigo, deixa eu te fazer, né? Te ajudar aqui. Imagina um filme onde o sujeito, ele tem um objetivo, ele quer chegar num lugar e ele simplesmente caminha e chega naquele lugar. Esse seria o filme mais chato da história. Não existe esse filme. Não existe em toda a história do cinema. Não existe esse filme simplesmente porque essa é uma história que não é possível ser contada. Porque viver pressupõe o quê? Sofrimento. Né? Contar uma história pressupõe sofrimento, pressupõe dificuldade, pressupõe dor, desconforto, desprazer. Pressupõe, contar a história, né, da tua vida pressupõe isso. Então, para de reclamar, meu amigo, da abstinência de uma vez por todas. Aceita a porra da abstinência, né? Aceita o sofrimento. O sofrimento é o combustível da vida, cara. Só que se você não bota sentido nele, você não consegue enxergar isso, entendeu? Você não consegue, você se entrega para o sofrimento e aí você faz o quê? Você vive a tua vida, né, um eterno sofrimento. E aí, meu amigo, aí lascou-se. Aí é uma tristeza, aí a tua história vai ser uma história, né, uma tragédia ali, uma história lamentável, uma tristeza a tua vida vai ser no final. E eu não quero isso para você, e eu sei que você também não quer isso para você. Eu estou tentando aqui te ajudar a não fazer a tua vida chegar no final e ser uma grande tragédia, uma grande, né, decepção para si mesmo, para toda a tua família, para todo mundo que te conhece, né? Eu estou tentando fazer você conseguir mudar o rumo da tua vida nesse momento da tua vida que ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Se você está vivo, dá tempo, meu amigo. Né? Se você está vivo, dá tempo. Tá bom? Então aceite o sofrimento. Aceite o sofrimento na tua vida e saiba. Sabe quando você não vai sofrer? Quando você morrer. Então para de desejar, né? Para de rejeitar o sofrimento a todo custo, porque quem não sofre é morto. Se você está vivo, você vai sofrer. Aceita, abraça o sofrimento, abraça a abstinência e
pare de fumar maconha, beleza? Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.